Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Movimento em Foco. Estamos aqui hoje, Trindade reunida. A Trindade. Que isso, Demorou, hein? né? Eu dei uma migué em um desses, que eu fiquei fazendo minutagem, e na última eu tava viajando. E o Franco gravou sozinho uma, né? É, Mas eu tava viajando pra gerar conteúdo pra hoje, entendeu? tá Tá vendo bom. só? Tava a trabalho. Viagem a trabalho. A Trindade e quem mais? Não, calma aí, a gente vai falar já, vamos dar bom. mais Eu detalhes. já achei que tava considerando os dois uma pessoa só. Será que tá nesse ponto? Está quase, né? Breaking news até o final Natureza. do episódio? A natureza faz isso com as pessoas. Ô, louco. Une as pessoas na diversidade, no perrengue. É isso. Estamos aqui hoje para falar sobre trail run, corrida de montanha, serra fina e muito mais com eles que são nossos convidados, né, Cássio? Hoje eu e você estamos no papel de host A gente e o manda. Rafa tá delegando, né? Você viu? Tá ficando folgado. Foi viajar a trabalho, agora voltou, só quer ficar tomando cervejinha e comentando da viagem. Vamos ver quanto gastou no cartão corporativo, né? Agora que tem parcerias, Ô, louco, patrocínios. a Care Club tem cartão corporativo ou o Movimento em Foco? Eu não, Movimento um dos em Foco, dois, eu não né? tô sabendo. Vocês estão usando já? E eu tô sem essa? Os caras armaram pra mim enquanto eu tava viajando, cara. Tá vendo só? E a gente contando as moedinhas lá, hein? Pra Exato. comer. Que isso. E vamos brindar. Cervejinha especial patrocinada. Na verdade, quem olhar vai achar que é um cafezinho. Rafa esqueceu de trazer o pão de queijo de Minas. O famoso pingado. Ficou no caminho. Ficou no caminho. Ah, ficou na viagem, né? Na viagem de volta já fomos comendo. Já vieram comendo. É. Abastecendo o tanque. Que Exato. foi limado durante os 30 quilômetros. E hoje a gente está aqui para falar justamente dessa experiência de vocês na montanha. Como que foi isso, não só no dia, mas também ao longo, né, desse processo, em toda a preparação. Já vi que o Rafa está em mãos aí com o nosso primeiro episódio sobre o tema. É Na verdade, isso? não. Na verdade, como quem pode estar ouvindo a primeira vez, bom, se não é a primeira vez, você já me viu aqui em algum outro momento. Se não foi um episódio que eu não estive. Mas se é a sua primeira vez ou assistiu um episódio que a Lívia não estava, que foram todos menos um, né? Que a Lívia já esteve presente aqui como entrevistada solo, né? Queria lembrar aqui. Ou seja, a chance de você ter pego um episódio aleatório e ter sido da Lívia é menos de difícil. 1% atualmente. só. Então, aproveitando e fazendo o convite aí, episódio 115, a Lívia participou aí como entrevistada do episódio O Paciente como Projeto. Um Então, baita se episódio. quiser conhecer mais sobre a Lívia, vai ser nesse episódio e sobre sua visão enquanto gestão, né, do paciente e macrogestão também, né? Muito bom episódio. Quem não ouviu, vá ouvir. Depois que eu vi esse aqui, né? Termina esse. Termina esse. E eu pensei que você estava puxando o episódio... Do trail, né? O do Temos trail, acho esse que é o pra- 81, se eu Temos não me esse engano. episódio para referenciar também. Foi gravado com o Lucas Niccioli. Quem quiser uma ideia mais abrangente sobre o que é o trail run... Episódio 81, Corrida Não É tô Tudo bem. Igual, com o Lucas Niccioli. Justamente Gravado pra com o gato Lucas Niccioli. Eu nunca vou Que tem um esquecer. corte seu, né? Que a gente fez questão de soltar esse corte. Foi um baita episódio, mas assim, aquele olhar abrangente. Se tem dúvida do que é a modalidade corrida na montanha de maneira mais ampla, recomendo, ouça, puta episódio. Mas assim, esse tem que ser no YouTube, porque no Spotify ainda não tem Não tem vídeo, né? desse. E como vocês viram, o Lucas é um gato, né? É um gato. E vamos entrar no papo? Queria que entrar no vocês papo. falassem primeiro de tudo de onde que surgiu a ideia de fazer 30K na dura Serra Fina, cara. Acho que dá pra chamar que a ideia foi da Lívia. Na verdade, a gente combinou de fazer primeiro aquela prova das 28 praias. Sim, o A desafio. ideia surgiu primeiro daí, né? A gente vai fazer em conjunto. Eu, Franco, Rafa, Marcela, Nicolas, todo mundo da Físio, a gente teve essa ideia. Até pela ideia de integração da Físio. E a gente pensou nessa prova que é o Desafio 28 Praias, que é assim, Ubatuba, uma distância bem menor, era uma maratona em revezamento, então a gente fez 2 equipes.
E aí cada um ia correr 15, 8, dependia do trecho, então era um pouquinho mais fácil até com relação a ganho de elevação, terreno. A gente estava se preparando para essa praia. No fim das contas, a prova não aconteceu. Isso era antes da pandemia, foi parado por conta da pandemia. A nossa inscrição, eu e você tínhamos uma inscrição de 2020. E aí eles não fizeram 2020, acho que foi 2021. Que aí eu falei pro pessoal, eu tô inscrito para essa prova. Puta, essa prova foi e voltou. Vamos fazer todo mundo. Aí vezes. O pessoal se inscreveu depois, que ela ainda existia. E aí rolou isso. Tentaram uma nova vez em 2021, teve problema com comunidade indígena local, não queria que passasse nas trilhas, não sei o quê. Ah, não, mas 2022 vai rolar. Aí ficamos na expectativa, não rolou. Aí emitiram um e-mail com notificado, anunciando que meio que não ia rolar mesmo. E ponto. E encerraram a comunicação até com os corredores, né? Com os atletas que estavam inscritos. E que ia vir alguma outra possibilidade em outra prova, mas ainda não tinha nada. Né? Exato. E aí, quando veio a notificação de que a 28 Praias estava voltando, e isso acho que ainda está assim, acho que não existe uma data para retorno, nem nada disso, mas que haveria já a possibilidade para se inscrever em uma das etapas da KTR. Não sei o que houve, se nesse processo trocou a empresa responsável lá pela organização, e aí eles eram parceiros, fizeram um tipo de parceria com a KTR, que a KTR é Kailash Trail Run, né? Kailash que é uma marca de roupa, de trail trilha, mesmo, de trilha. Esporte outdoor, né, no geral. E... Bem boa, inclusive. Outra... Será que estamos chamando um outro patrocínio? E foi isso, né? Aí a gente, na verdade, a gente olhou as datas, viu que tinha etapa Campos do Jordão, Serra Fina e Ilhabela, que você está inscrito, né? Sim. Agora que faz todo sentido, todo mundo que aproveitou se inscreveu em alguma KTR, né? E aí eu olhei e falei, puta, ali, vamos fazer 12. Ela nunca tinha feito trail, eu tinha feito algumas muito mais tranquilas, né? Tipo as 28 praias, 2 etapas e Igaratá, 23 quilômetros, só que é um trail bem Nutelinha. Igaratá só é difícil pela... Só é difícil pela elevação, mas é estradão e dá pra ir com tênis de asfalto. Sim. Você vai no máximo com a mochilinha só com água, né? E gel e tal, né? E aí eu falei, vamos fazer 12. Aí... a gente sentou junto, a gente falou, bom, vamos aproveitar então a inscrição e a gente... Aí a gente entrou no site e tinha as distâncias, 8, 12, 30 e 50. A gente, beleza, tava até se inscrevendo já nos 12, aí a gente olhou... A gente aí não. Eu olhei pros 30, o Rafa olhou pros 30, ele falou assim, imagina. Aí eu falei, imagina. Aí ficou aquela coisa no ar, assim, eu falei, vamos fazer os 30? Ele, não, tava a primeira brincando. resposta foi não. Eu falei, não, vamos se inscrever nos 30, tem tempo, a gente treina até lá. Aí foi uma conversa Qual que era a assim. data dessa conversa aí? Foi quando que a gente definiu Porque não uns faz 2 meses, tanto tempo, uns 2 né? meses e meio Será que foi em antes da fevereiro? prova. Não, foi depois. Foi tipo março, abril, assim, mais ou menos. Porque a gente teve... Mas vocês já vinham treinando bem. A gente tinha feito... Não sei se a gente já sabia dessa prova, mas a gente já tinha feito meia. Você tava Eu tinha feito meia, você tinha feito já, tipo, 10 bem, a gente tava assim, treinando tava subindo. corrida normal, corrida no Você asfalto. tava num volume de 15, 16, bem, assim. Com alguma consistência nos longos fazendo isso, né? Pelo que eu entendi. Aí a gente fechou e, enfim, avisou nossos treinadores que ia mudar completamente já a planilha. São treinadores diferentes. Isso é uma coisa legal de trazer para conversa. Realmente. Não sei se agora, se depois, mas como que foi a estratégia que a gente bolou para funcionar? Eu treino com a RunFan, tô com o Rafael Agripino, então ele me passa os treinos pela RunFan e o Rafa treina com o Wagner Juliano. Cada um tava numa periodização diferente, enfim. Aí a gente até conversou, cada um com o seu treinador, que ao longo da semana os treinos seriam individuais, de fato, mas nos finais de semana a gente ia fazer junto, ia tentar crescer, fazer essa progressão de volume juntos. Ia ser até algo legal se tivesse rolado uma conversa, de fato, entre os dois pra, sei lá, né? Enfim, vamos entender como onde ele tá e tal.
Os dois pensarem juntos na melhor Mas estruturação possível. A gente pode abordar isso mais depois, mas no fim das contas, acabou que ela tinha um plano também pro final de semana, eu tinha um plano. E vocês ajustavam meio A gente termo. ajustava no meio termo, muitas vezes muito mais para cima, muito mais próximo do que eu tava sendo proposto a fazer do que o que o Rafa tava te passando, porque o volume ainda tava mais baixo, assim. Então, para você, o volume subiu bem, assim. Foi mais brusca essa E esse ainda aumento de pensando volume. que é o Wagner Juliano passando o treino, então subiu... Não é tão simples assim, né? Mas é curioso que a gente, assim, né? A gente, pô, como que vai ser isso? E muitos dos treinos eu conversava com o Wagner, ele chegou a sugerir, não, vai ter que fazer treino de 3 horas e meia. Aí depois conversando com as pessoas também mais experientes em treino, com o próprio Lucas, mano, o que você acha? Eu falei, não, mano, você tem que fazer pelo menos 4 horas, tem que fazer pelo menos 4 horas na trilha. Ficar 4 horas na montanha. E acabou que por eventos que a gente vai contar, a gente fez um treino que a gente até deu uma perdida e deu 4 horas e 50. E que no fim, passada a prova, foi mega positivo, porque a prova deu 5 horas e 40. Então, assim, novidade para todo mundo, mas fica, acho que, de aprendizado para as próximas. Talvez tenha fugido um pouco assim, o tempo dessa prova, porque com quem a gente conversou depois sobre essa prova, o pessoal fala, não, Serra Fina realmente, assim, para 30K, ela é um 30K uma prova difícil. Longa em tempo, assim, pelo grau de Todo mundo que eu dificuldade. conheço que fez fala que a prova é dura. Né? E fala que é técnica. Mais que dura é técnica. Aí vocês vão poder dar o parecer de vocês. Mas conta mais como que foi o processo de periodização, né? Então vocês tinham 2 meses e meio até a prova. E aí treinadores diferentes preparando vocês. E aí a única mensagem entre eles é: tudo bem, semana cada um treina por si. Final de semana a gente vai correr junto. E aí como que foi bolada a estratégia, né? Se você quiser contar o que seu treinador compartilhou com você, Lívia, o que o Wagner compartilhou com você, Rafa. Ao longo da semana, eu senti que os treinos nem mudaram muito, na verdade. Assim, eram os estímulos bem parecidos de tiro, enfim, às vezes rodagem. Tentava pegar um pouco de subida ao longo da semana, mas é muito difícil, porque, enfim, eu treino no Parque do Povo ou no Bruno Covas, não tem subida ali. Tem alguns trechos que tem alguma inclinação, então eu tentava ficar rodando em cima dessa inclinação, mas no fim das contas... Você chegou a fazer alguns soma... treinos na esteira também? É verdade. Podia ter atravessado ali pro Parque Volpe. Tem o Alfredo Volpe. O Alfredo Volpe tem muita gente que treina lá, específico para trail, ou que vai fazer prova que tem muita altimetria, enfim, elevação. Vai lá. Mas eu acabei não indo. Eu fiz um treino, na verdade, na esteira, que aí eu coloquei bastante inclinação, aí variei tanto a corrida quanto caminhada, um ritmo forte de caminhada na subida, porque a gente percebeu que na prova e até nos treinos longos, muitas vezes você não vai ficar na corrida o tempo inteiro. É caminhada rápida. E as pessoas que têm bastante experiências, elas sabem engatar essa caminhada mais rápida e manter esse ritmo forte, assim. Então, é uma caminhada que é bem puxada. Então, eu fiz um treino na esteira. Ao longo da semana, então, a maioria era parecido. De final de semana, eu comentava com o Rafa, meu treinador, aonde a gente estava se planejando para ir. A gente fez 4 treinos, né? 5 treinos. 5 treinos específicos, assim, 5 finais de semana, só que não foram 5 finais de semana seguidos. Então, mas vocês já foram colocando algum estímulo específico de trail ao longo desses 2 meses e meio? Isso. Tá. Então, contando um pouco do Wagner, acho que também, assim, estímulos de intensidade durante a semana. O que rolou um pouco também diferente durante a semana, que somou-se volume durante a semana. Então, se era 8 tiros, passaram a ser 10, 12. Então, ganhava em volume nos próprios tiros. Então, de 2 vezes na semana, raramente 3 durante a semana e mais o específico que a gente buscou fazer fora. O primeiro treino específico que a gente fez foi em Santos, a gente estava por lá. Eu descobri uma trilha, na verdade, em São Vicente, né? Foi um paciente que indicou, né? Um paciente indicou uma trilha que caía numa praiazinha bem
bem reservada, assim, tipo, não chega de carro, chega só por trilha. Tinham dois acessos a essa praia por 2 trilhas diferentes. Então a gente fez um treino em que eu deixei o carro... como chama? Xixová, Parque Estadual Xixová, em São Vicente. Nunca tinha ouvido falar. Não é chover? Não choveu. Mano, nessa hora da noite. Desnecessário. Que tá misturando drinks aí, ó, tá complicou. cerveja, começa a sair isso. Então foi nesse parque. Calma aí que eu fiquei com vergonha agora. Não tenha vergonha. Esse é o nível, gente. Então, a gente foi nesse Parque Estadual Xixová com um primeiro treino específico. Falava, puta, vamos dar uma testada. A gente ainda a gente nem foi com mochila de hidratação. A gente foi só com tênis de trilha. Então, a gente deixou o carro na entrada desse parque. Fez uma trilha já meio correndo até a praia. Conheceu a praia, voltou. Aí se hidratou um pouquinho ali. Correu mais um tanto pela estrada, que dava acesso a uma outra parte do parque, só que por uma outra via, que caía num outro ponto da praia, que era separado por uma pedras, né? assim, então realmente não tinha como atravessar, não ser nadando, né? Então a gente fez caminho por fora e voltou pro carro. Esse foi o primeiro treino, que deu 1h15, mais ou menos, uma coisa tranquila. E qual o tipo de terreno? Nesse não tinha subida, até porque era praia, tinha pouca subida, né? Alguns trechos, assim. Alguns trechos, Mas o principal era o terreno mesmo, que era bem trilha mesmo, trilha fechada, single track, bastante lama em algumas partes. Acho que, inclusive, pedra solta. Inclusive, acho que foi depois de uma semana que tinha chovido bastante. E, de fato, tinha chovido. Mas... E aí a gente pegou o residual ali, bastante lama, enfim. Então, tênis já... E uma coisa legal. Acho que talvez já dê para trazer, por mais ter sido um treino até um pouco mais curto do que a gente tava fazendo. Tipo, eu já tinha feito meia, a Lívia estava fazendo 15, 16, assim, tem mais tempo correndo no asfalto. Só de mudar o ambiente, assim, eu senti fibular pra caramba, assim, tipo... Muito. Total, na hora nem você foi já a trilha sente. mais técnica que a gente pegou. Mas tinha alguma... Pedra solta era complicado ali, né? Total. Acho que até como primeiro treino, até o corpo se acostumar a entender que vai sair do asfalto, que você não precisa nem pensar direito onde você está pisando, para um lugar que varia lama, pedra solta, areia... galho, né? Raiz de árvore, então... Trilha super estreita, né? Que seu foco de atenção tá mais aqui, onde você vai pisar, o que você vai bater, do que no horizonte em si, né? São várias coisas para prestar atenção, né? Porque, primeiro que a gente não conhecia o lugar, nenhum dos lugares que a gente foi, a gente conhecia, né? Não. Você tinha alguma noção pelo que ele te contou, né? Tipo, o perfil da trilha é mais ou menos esse, é uma trilha técnica fechada, Na real, que esse paciente, ele nem deu muito detalhe, assim, ele só falou, tem lá, eu sei que o pai da Lívia mora em São Vicente, falou, quando vocês forem lá, vocês estão começando a treinar, vai lá, conhece lá, mas não foi uma dica, assim. Então, é muita demanda de atenção para saber onde você está indo, quanto tempo será que vai levar... aí atenção na corrida, no chão, no local, enfim. Então, aí a gente sentiu bastante isso. Eu senti bastante fibular, panturrilha. Mas é isso, bem muscular mesmo. Até fiquei pensando, nossa, falta agora já ter uma tendinite. Eu acho que esse primeiro treino eu fiquei meio assustado com o joelho. Deu uma reclamadinha também, assim, porque o pé dava aquela viradinha, às vezes ameaçava ir para supinação, às vezes ameaçava ir para pronação. Quando vinha para pronação, o joelho vinha junto para dentro. Aí já dava uma afliçãozinha, o joelho operado. Falava, nossa, isso aqui com um pouquinho mais de carga, escorregando, tipo... Aí já tem o medo, tem um medo envolvido, exatamente. Que foi até uma coisa que aconteceu na prova, tipo, em alguns momentos, falei, cara, pode dar ruim, tomar bastante cuidado. Mas isso é fato, o pé torce toda hora. O tornozelo tá sempre... E deixa eu aproveitar, então, a gente falou um pouquinho da mudança do estímulo de um treino, né? Do seu treino, Lívia, do Rafa, específico de corrida, mas o que vocês adaptaram também, se é que adaptaram, do resto do treinamento, né? A parte funcional, treino de força, como que ficou... Até para lidar com essas demandas que não são só
em plano sagital, né? Pelo menos não predominantemente. Uhum. Eu, assim, da parte da preparação, eu tava treinando, fazendo um treino resistido que nem dava pra chamar treino de força. Então, séries, repetições, assim, estavam bem tranquilos. Aí eu comecei a aumentar força mesmo. Dava alguns estímulos no próprio treino de força de subida de escada com carga externa e geralmente utilizando ponta de pé. Uma coisa que eu senti nessa primeira trilha foi isso também, tipo, panturrilha fadigava muito fácil e eu acabava, por perder a ação de panturrilha, jogar para hiperextensão de joelho. Então, até que nessa preparação, no final melhorou, mas eu tive alguns momentos de dor na região posterior, assim, poplíteo, gastrocnêmio medial, final de... Um pouco de bíceps também. Bíceps não, foi mais semitendíneo, mais medial mesmo, assim. E aí eu comecei a pôr um pouco dessa ação de pé, assim, para subida de escada, coisa assim. Para deslocamento mais controle no plano frontal, eu acabei não treinando muito específico na sala de musculação. Eu tentei otimizar mais, assim, sabe? Eu acabei deixando essa parte de ajuste de tornozelo em plano frontal mais para trilha mesmo. Mas deu uma atenção pro excêntrico? No treino de força, me atentava mais ao excêntrico. Porque corrida de rua não tem muito esse estímulo, né? E o que o Franco falou, plano sagital, correr para frente, basicamente no plano. De repente tem que subir, descer, virar e corrigir pé. Pra caramba. E vocês querem falar alguma coisa? Eu aumentei bastante carga, resistência eu subi, tanto de forma mais segmentada, os aparelhos cadeira extensora, flexora, enfim, quanto os exercícios mais funcionais, agachamento unipodal, subida em caixote, isso eu fiz bastante. A subida de escada também com carga. E aí o excêntrico acaba entrando nisso também, né? Na descida controlada do caixote, ou na descida da escada também descia mais lento. Fiz alguns treinos proprioceptivos também, assim, descalça, variando ou bozu não, né? O padzinho. Aquela espuma. Tentando variar um pouco o terreno, assim, né? Enfim, o pad ou o bozu, enfim. Saltos. Alguns treinos de potência. Mais isso. E eu senti que ajudou muito. Com certeza, musculação precisa dia, fazer. Né? Precisa estar bem em dia mesmo. E só uma coisa que eu queria chamar a atenção, a Lívia falou, o pé torce mesmo. E esse é o papel do pé, tá? Ele tem que se adaptar ao terreno irregular. Então, ele ir para prono, ir para supino e dar uma escorregadinha, tá fazendo o papel dele. Você precisa ter um controle e uma musculatura pronta para dar conta disso, né? E especialmente... Para chegar no extremo sem largar a mão, né? E conseguir trocar rápido o passo quando for dar problema. E tentar não jogar essa carga para as articulações proximais, né? É para o pé resolver ali o ajuste de terreno e não ficar jogando o joelho para dentro e para fora. Interessante. Viu, Rafael? Total. Não, tô brincando. Mas acho que no processo deve ter melhorado. Mas, cara, é coisa que dependendo da amplitude do que vai acontecer, e se você não tem a opção de dar um outro passo, tolerar um pouquinho disso em um ou outro passo, não vai ter problema nenhum. Exato. O lance, acho que de quem é muito experiente, a gente viu isso na prova, o pessoal, tipo, porque era a gente vai contar da prova, né? Uma batida até o pico e depois a volta, depois trocava o caminho. Então a gente viu a galera, os primeiros colocados descendo. É surreal. É surreal. Tipo, o grau de... Isso que você está dizendo. Não, mas de vez em quando prona um pouquinho, o joelho vem para dentro. Acho que os caras olham o ambiente e tem uma escolha muito acertada de onde pôr o pé e é muito rápido, assim. Os caras vão saltando o que a gente tá fazendo, tipo, descendo de bunda, tá ligado? Então é muito surreal. Aí, enfim, só talvez voltando no treino, né? Antes da gente chegar na prova, a gente fez esse treino de Santos. Aí acho que os outros talvez, para não tomar muito tempo, não sei se precisa entrar tanto em detalhe. A gente fez um treino em Pira, que foi o da sequência, que a gente tem uma estrada que dá para um aeroporto lá em Pira, que é uma estrada sobe e desce, é perto da Exalc. A gente deu uma aquecidinha numa trilha lá na Exalc, mas é bem plana. Foi para Serra do Japi.
Depois o Não próximo tinha treino. carrapato estrela, graças a Na Deus. época não tinha carrapato estrela. Esse treino a gente fez um sobe e desce legal. Eu fiz acho que 2 horas. A Lívia deve ter feito 1h30. Acho que foi 1h30. 1h30. Aí acho que talvez tenha sido na semana seguinte já. Ou não. Ou teve a USP no meio. Acho que talvez tenha tido uma USP no meio, que eu fiz 25K na USP com muitas... Peguei, assim, zerei as subidas da USP. Peguei portão 3 lá embaixo, sobe veterinária, biologia, subida do hospital lá no fundo. Correu por tudo que tinha Tudo. direito. Eu só voltei pro carro a hora que faltava 3 km. Falei, agora vamos voltar. E esse o Rafa explorou a USP bem. Esse eu fiz 20, mas eu fiquei só na biologia. Fiquei subindo e descendo a biologia. Caramba. Quem não conhece a biologia vai conhecer a Rua do Matão. Olha, eu posso dizer que eu cheguei lá, tava escuro. E aí começou a clarear o dia, eu fui vendo as pessoas, tava só eu subindo e descendo ali. E eu comecei a ver cada um, eu falei, esse aqui é a primeira vez. Aí subiu, foi embora. Esse aqui começou agora. Aí... Isso é muito doido da USP, assim, porque se você fica no trajeto mais tradicional, raia, Rua dos Bancos, cavalo, você vê a galera das assessorias maiores, que vão fazer provas de rua, no geral. Aí, quando você sobe, você vai pra biologia, você vai... Mano, ninguém corre lá pra cima. Poucas pessoas... Você vê uns caras mais... Uma galera mais... correndo sozinha, sem camiseta de assessoria, com a mochilinha nas costas. Então você vê Quando que a assessoria a galera vai, do trail eles vão vai lá em pra cima. conjunto também, né? Também tem isso. Geralmente quando você vê que é mais um perfil corredor de asfalto, ele vai e corre uma vez. Sobe uma vez e depois segue outro trajeto. Quem dá pra perceber que é corredor de montanha ou que tá treinando pra alguma prova de trilha, o cara fica Ele lá fica se castigando, subindo. né? Ó, pra quem não tem noção, o Cássio falou, vai lá ver, mas são 800 metros com 80 de ganho. Então cara, é bastante coisa. É 10%, vai, numa conta burra é 10%. Aí você descia pela própria biologia ou pelo lago? Pela biologia. Então você devia dar mais uns 100 ali, voltava arredondando 1.800. Você fez um treino de 20 quilômetros. Ia do carro até lá, de lá até o carro, vai, mata 2, 3 quilômetros. Você fez isso 8 vezes? Fiz. 8 vezes. Que isso, velho. Ó. Parabéns. Eu já fiz uns desses de bike. Ficar subindo e descendo biologia de alegre bike? mesmo. Nossa, bike é triste Exato. também. Eu acho que bike é pior do que correndo. Eu acho que... Mesmo Não, mas com- é que a descida Tudo bem, mas... é suave, mas eu... E fiz de alegre, porque eu queria treinar a perna. É isso. Pra quem não precisa ir na academia e vai treinar bike na biologia. Tinha umas loucuras assim. O Cássio nunca deve ter feito um agachamento com carga na vida dele. Eu não imagino essa Tô cena. fazendo. Tá fazendo? Opa. Ô, louco, O tiozinho. futebol me pediu. Isso é novidade. Eu Ó, não imaginaria. quem quer ver o vídeo do Cássio fazendo agachamento com carga, puxa a hashtag aí. Puxa a hashtag. Cássio Cássio agachando. Aí teve esse treino, aí foi a Serra do Japi. Então isso é muito legal também. Foi bem uma progressão, sem querer. Sem querer querendo, Sem né? querer. A gente não conhecia os lugares, mas foi uma boa progressão. E a gente se obrigou a conhecer lugares, né? Esses treinos de finais de semana sempre no domingo, porque sabadão de trampa e tal, fica difícil, um puta treino longo assim. Na Serra do Japi a gente fez acho que 3 horas. Foi um treino, acho que divisor de águas, porque a Lívia tava preocupada. Ela tava assim, pô, eu vou ter que fazer pelo menos... Tem que fazer uma meia. Eu não tinha feito uma meia no ano ainda, né? Então, não, preciso fazer uma meia pelo menos e tal. E aí esse treino, acho que deu 3 horas, você deu 21 e pouquinho, assim. Deu 3 horas e pouquinho, eu acho. E esse foi o primeiro treino mais casca, assim, que a gente fez. A Serra do Japi foi uma indicação da Júlia, né? É bem legal ali, tem bastante treino de bike. Inclusive, Cássio, quiser experimentar a Serra do Japi. Tô de boa. Tem bastante bike ali. É uma subida boa. Quanto que a gente fez? 1.200? Deu 1.200 esse 1.200. treino de ganho. Ali não é trilha. É bem... Na verdade, assim, a principal subida, onde o pessoal de bike sobe, é um estradão de terra, que foi, inclusive, para a prova, foi um dos trechos que foi bom da gente ter treinado, porque teve bastante disso na prova também. Então, era estradão de terra
Quando a gente desceu, aí a gente entrou por uma trilha que era mais fechada, single track. Aí também foi uma variação de terreno legal. E era tudo na descida. Uma coisa que eu talvez queria trazer aqui, tipo, para treinar, para fazer esse tipo de treino, assim, se você não conhece o lugar, né? Ou vai, tipo, a gente foi e nenhum de nós tinha ido. Tem que ter uma cabeça meio de ser aberto de não ter medo de perguntar para as pessoas. Tem que ser uma coisa meio, puta, me ajuda aí, tá ligado? Como é que é isso aqui? Óbvio, você pode fazer isso antes. Mas você pode chegar lá e... se antecipar. Mas a gente sabia que era um lugar movimentado. A gente deixou um carro no lugar que chama Bike Hotel. A gente falou... É um ponto que a galera da bike, tipo, usa como base. Para tomar café que depois. Tem até uma oficina. Para usar banheiro, tem uma oficina e tal. Então a gente deixou o carro lá. Eu já fui direto. A gente foi, tinha um mapinha do lugar. A gente falou, puta, ó, interessante e tal. Tem essa antena. A gente foi perguntar pro dono do Bike Hotel. Como é que faz para subir? Que já é a nossa primeira vez aqui. O que vocês vão fazer? Vamos correr. Quanto tempo? Pelo menos umas 3 horas. Tá, então faz isso aqui, ó. Aí o cara indicou. Faz isso, sobe na antena da TV Cultura, que tem lá no topo. Na hora de descer, vocês vão descendo, pega a primeira direita, vocês vão cair numa trilha, que eu acho que era a Trilha da Onça o nome. Trilha da Onça. E aí era uma trilha bem fechada, descidaça. A galera da bike faz meio... Trilha da Onça foi em Mogi? Mogi, Tô não foi? confundindo? Enfim, posso estar confundindo. Muitos nomes de bichos e plantas nas trilhas, vai ser difícil lembrar. Mas a gente... Acho que várias vezes a gente teve essa coisa de perguntar, de ir atrás, saber, porque... Até porque a outra opção é ficar perdido. A outra opção é ficar perdido. Até Tinha um porque- monte... Entre as estradas de terra lá no Japi, tem um monte de trilha. Uma corta a outra, assim, se você não conhece. Então a gente perguntou pro pessoal do Bike Hotel lá, em Mogi, a gente parou o carro num posto de gasolina. A gente falou, puta, onde é a entrada, não sei o quê. O pessoal da bike sabia, a gente ia entrar por um lugar, você falou, não, vai por baixo que é melhor. Em Mogi também, acho que a gente chegou na Pedra Grande, a gente se perdeu, pegou carona, subiu de volta pra pedra, desceu. Pedra Grande de Atibaia? Atibaia. Então, assim, acho que tem que ter essa cabeça de não ter medo de... Me fala uma coisa. Segurança. O que vocês... Então, vocês iam em trilhas que vocês não conheciam, os dois na aventura, que vocês... Tinha sinal de celular, vocês levavam o celular com bateria, tinha alguma outra medida? Não, o celular tava sempre lá. E eu acho que... Mas é isso que eu ia falar, não tem sinal. O celular tá ali, mas não raros os lugares que E tem o relógio? sinal. O relógio pega bem. O relógio é uma boa opção de segurança, Porque você pode compartilhar, né? Não só compartilhar, mas pelo menos o da Lívia não, mas o meu Tem o Garmin, GPX. ele tem o GPX, que é um arquivo que alguém que já fez um treino que foi em Atibaia, inclusive o Henrique tinha me mandado uma prova que ele fez em Atibaia, e eu fui seguindo a trilha, exatamente a trilha que ele fez, é um GPS na sua mão. E você vai seguindo. Puta, erramos. Ele dá que você errou, você volta. Então isso é legal. E mesmo se você não pegar um arquivo GPX de alguém que já fez o trecho, você consegue colocar você colocou corrida de trilha aqui na função dele, você consegue colocar para retornar. Sim, tem a opção de retorno. Né? Você vai retornando pela trilha que você já fez. Então Isso isso é bom. Mas de qualquer maneira, acho que a gente, assim, apesar de ter se perdido, não é que se perdeu no meio do mato fechado. Geralmente a gente caiu um estradão que a gente fala, mano, onde que é aqui? E passando o carro, tem sempre gente. Na Serra do Japi tinha sempre muita bike atrás ou na frente. Então... Era só você perguntar. Era só perguntar. Porque você já estava na época do Frois, né? Sim. Pra quem tá ouvindo, o menino Frois, que foi para uma cachoeira no meio da Mogi Bertioga, desceu do busão lá, entrou para ir na cachoeira, na hora de voltar, torceu o pé, escureceu antes dele conseguir sair da trilha e passou a noite na trilha. Meu Deus. Dia seguinte, todo mundo desesperado, querendo saber de menino Frois. Meu irmão era piloto de helicóptero, ele fez contato com águia para ir procurar o moleque e no fim ele tava lá, né? Desgraçado, essa é a primeira vez que eu encontrei ele. Você encheu ele de morro, de Nossa, tapa. dei muito tapa no pescoço dele. Tem esses riscos, assim, principalmente de machucar, né? Então, machucar, torcer, não conseguir continuar. Eu acho que o pensamento que a gente tinha a gente tá no treino,
a gente precisa cumprir tantas horas de treino, então a gente ia indo, a gente não sabia, né, onde ia dar, mas se estava certo ou não tinha como ter plena certeza, a gente ia indo. E toda a trilha era bem demarcada, então a gente ia cair em algum lugar, em algum momento. Então a gente ia indo e, de fato, se perdesse, achasse que não era por ali, provavelmente ia cair num estradão, que ia passar uma bike, um carro, e a gente ia se informar. Então, acho que a maioria dos treinos acabaram sendo assim, né? A gente caía num lugar, aí encontrou, aquela vez no Japi, a gente encontrou os ciclistas, mas é pra direita ou pra esquerda? O bike hotel é pra lá. Aí a gente seguia. Então a gente foi se localizando na base de perguntar para as pessoas, né? Informação, aí volta e meia abriu o mapinha que eu tinha tirado foto lá do Japi, acho que é pra cá mesmo e tal. Lugar que a gente fala, cara, chegamos num ponto que a gente poderia continuar correndo a partir daqui, mas eu acho que eu não vou saber, pelo tempo eu não vou saber voltar, não sei onde eu tô, vamos voltar pelo mesmo caminho. Né? Então, era um pouco isso. É legal isso, né? Porque tem bastante tomada de decisão que envolve segurança, porque eu tenho, sei lá, 3 horas para cumprir. Mas eu não sei se eu conheço o caminho, não sei se eu consigo confiar. Então, tem uma questão de tomada de decisão com o que você tem de expectativa de sobra de energia também, né? Tipo, se eu errar demais, cara, fudeu, né? Cada meia hora que eu vou pra frente é 1 hora a mais de treino, né? Então, Total. Errar conta muito nessa situação, né? Tanto que, que assim, exige navegação. Os outros treinos que já iam ter uma duração maior, a gente foi com a mochila, foi com a hidratação, e a gente levava mais coisas do que o que de fato a gente ia precisar, pelo menos um pouquinho a mais. Você ficar levando muito a mais também é peso que você vai carregando, mas assim, questão de gel, cápsula de sal, a gente fez bisnaguinha para levar nos treinos, isotônico. Então, a gente levou tudo um pouquinho a mais para caso essas coisas acontecessem. E todas as vezes aconteceu, né? De dar um pouquinho a mais de treino. Até porque, às vezes, pensando em distância, você faz um treino que você pensa, são 18 quilômetros, 20 quilômetros. Cara, você não sabe, você não consegue ter ideia se vai ser 3 horas ou 3 horas e meia ou 3 horas e 40, porque o terreno varia muito. Então, a gente sempre levava um pouco a mais. Foi a primeira vez, né? Agora que meio que a gente já fez, a gente sabe se planejar mais para ir para cada um dos lugares que a gente treinou, né? Você tem um pouquinho de repertório. E eu imagino que a gente esteja já nas linhas finais do treinamento. Agora, pensando num algo mais do treinamento que a gente já falou, do treino de força, falou do treino de corrida, o que mudou, o treino específico do final de semana. Lá do fisioterapeuta prevendo riscos da montanha, do específico ali. Vocês se preparavam como para o dia, né? E se algo acontecer, tinha uma preparação? Levava um Coban, levava alguma coisa ou não? Erramos. Era o ideal. Acho que ali a gente estava sendo só atleta mesmo. Ou sendo fisioterapeuta da reeducação funcional, que não erra movimento. Isso é um fato. Mas na prova tinha que levar. Na prova aí tem obrigatório levar um kit primeiros socorros, atadura. Mas nos treinos a gente não levava. Eu acho que, de fato, nos treinos poderia, né? Com certeza. Mas, assim, o lado do fisioterapeuta durante o processo de treinamento veio muito, realmente, assim. Da parte de recuperação, você começa a sentir dores musculares que, assim, sei lá, os primeiros treinos. Isso foi muito louco, eu achei, do processo de treinamento e até da prova. Acho que foi o primeiro treino desse mais porrada que a gente fez, que foi no Japi. Cara, muita dor muscular depois, assim, eu me lembro. E depois, simplesmente, a gente teve alguns finais de semana que a gente intercalou. Teve Japi, aí teve asfalto. Então, foi volume, mas foi asfalto. Cara, você já ficava zero de correr no asfalto. Era impressionante. Por mais que tivesse um bom volume. Aí voltava por trilha com elevação de novo. A recuperação desse segundo treino de tiro era infinitamente melhor. Eu fiquei muito melhor da prova, acho que a Lívia também, do que de alguns dos primeiros treinos que a gente fez. Eu, pessoalmente, senti que adaptei. Os primeiros treinos que eu fiz, a gente corria no domingo, eu ia voltar a correr quarta ou quinta e olhe lá, leve. O que seria o planejamento de correr 2 vezes na semana, muitas vezes
falhava, porque Aí virava... você metia uma bikezinha. Bikezinha e tal. É. Então, eu acho que o lado físico entrou um pouco nessa parte de tentar acelerar um pouco a recuperação. Então entrou primeiro no manejo de carga, né? Tipo, será que eu corro ou não corro? E depois na recuperação mesmo. Vai, Cássio, brilha, vai. Tá do seu lado, vai, Cássio. E o que vocês faziam de recuperação? Mandou bem. Um soltava o outro, Soltura. soltura banheira. Eu usei com frequência Game Ready, né? Que a Max Recovery, né? Que oferece sempre pra gente. Então, para você que faz Manda ver, manda ver. provas de montanha, de trail ou que corre no asfalto, vai sempre precisar da sua recuperação, do seu recovery. Agora temos a parceria da Max Recovery. Max Recovery. Em breve, cupons de desconto para você comprar os seus equipamentos. Você quer a pistolinha para soltar? Alugar também? De Tem, repente? acredito que sim. Mas o pessoal tá numa preparação, 2 meses antes da prova, subindo o volume. Quer alugar uma Alugar game para levar? Ready. Aliás, é isso. Eu falei da game, puta, game com frequência me ajudou bem, assim. Game animal. Game animal. E você, físio, tá montando sua clínica aí, seu espaço, precisa de equipamento. Cupom Movimento em Foco. Fique Vamos atento. aparecer nessa câmera aqui com o logo, com a Não. câmera de alta qualidade. É, aí é outra história. Aí faz o jabá completo. O que tem? Hypervolt, Hypervolt, Game Ready, Normatec, todo o sistema de instalação para refrigeração de banheiras de gelo, né? de crioterapia. De crioterapia. Muito bom. Fizemos banheira de gelo também, né? Ué, eu imagino que esse planejamento dentro da periodização, encaixar bem a periodização da recuperação, seja uma chave muito foda para você continuar correndo com o mínimo de qualidade, né? Eu acho. Eu acho que escolhas bem acertadas que a gente fez foi, em alguns treinos-chave pesados, intercalar então o treino pesadão de trilha com o final de semana de asfalto, assim. Nossa, foi bom. Pra gente que não tá acostumado com trilha, assim. Tem um cara que tá mega adaptado, o cara treina trilha sempre e aí é outra história, né? É. Uma coisa que eu acho legal de comentar também é que sobre a especificidade do treino, né? Quando a gente começou a treinar, enfim, estava nesse processo, muita gente falou, nossa, certeza que agora no asfalto você deve estar super rápida, você deve estar com muita facilidade de correr no asfalto e tal. E eu falei, nossa, é verdade, eu tô correndo subida, descida pra caramba, trilha, né? Enfim, terreno diferente, no asfalto vai ser fácil. Mas, na verdade, eu achei o contrário, assim. Óbvio que não é que ficou difícil, mas eu me achei, nos treinos da semana, bem mais lenta no asfalto. Porque o corpo estava treinado para um tipo de demanda. Total. Né? Não é velocidade, é resistência pura. É saber essa variação de demandas. Então, no asfalto, eu não me sentia mais leve, mais rápido. Era outra demanda só. Me sentia um pouco mais lenta Você até. estava bem acostumado com o volume, então... Só que, ao mesmo tempo, assim, isso é uma coisa, né? A cabeça já não queria asfalto, assim, era muito louco. Você não quer mais, cara. Cara, ia perguntar isso. Você não quer mais. O que mudou... Bom, pra quem tá ouvindo e não conhece os dois, já devem ter percebido que é um casal. Como é que foi nesses 2 meses aí de rotina mesmo? Porque teve que inserir viagem de fim de semana, teve que... Pô, vocês foram pra montanha e não querem mais asfalto. O que mudou assim na rotina de vocês? O que foi legal? Posso pode ter sido juntar bem? uma? Vocês estão mais unidos? Muito bom. Acho que sim, né? Respondendo a já segunda era. pergunta, sim, já era. E recomendo para casais, inclusive. Rolou pedido de casamento já não? Tá cedo pra ainda isso. não. Senão já teria sido divulgado. Lá em cima da Serra Fina. Botei pressão. Botou. A rotina. Sentiu a pressão? Senti. A Então, Lívia até engoliu a seca. Sobre a rotina, então, Voltando. falando aqui, né? Conteúdo. Então, a rotina do atleta que vai treinar a trilha é bem mais complexa, assim, porque os treinos exigem muito mais planejamento, até pra gente saber aonde vai, cada final de semana era um lugar diferente. O pré-treino, encher a camelback, né, encher Deixar tudo no jeito, a pra perder menos mochila. tempo no dia seguinte, né? Muito mais gel,
cápsula, a bisnaguinha, dinheiro, Viagem, gasolina, Viagem, gel. gasolina, exato. Então, aí, de sábado, então, o Rafa comentou que a gente não consegue fazer por conta, enfim, da Care. E aí, domingo, a gente reservava pra fazer os treinos. E aí, não é um treino que você vai, faz o treino e volta, demorou 1, 2 horas. É A gente o passava dia, a manhã né? inteira. E aí, acordar bem cedo Teve treino pra... que a gente chegou em São Paulo 4 da tarde, assim, tipo 3h30, 4, porque, enfim, foi o treino de Atibaia, que a gente já saiu, sei lá, 1 hora atrasado, queria sair, começar a treinar às 7, começar a treinar às 8, 8h30, já um puta calor, sol, e A gente aí... se perdeu no a gente meio. se perdeu lá, não sei o quê, o que foi bom, no fim das contas, a gente falou que, no fim das contas, o tempo de prova, pro tempo que a gente fez, foi bom, e aí voltamos 4 da tarde e tal, então... Então, é uma rotina que exige muito mais de tempo. Você tem que se dedicar, tem que se planejar. Mas isso pra vira isso. perrengue, ou é lazer? Não, acho que pra mim virou lazer, total, assim. É óbvio, na hora de voltar, você fica preocupado, tipo, puta, sua mãe perguntando, onde é que vocês estão? Se perderam. Minha mãe tentando ligar, perdeu o sinal no meio da trilha, tipo... Ela sabia que ia fazer, mas assim... Mas não dava pra você compartilhar a rota do Garmin? Com... A É gente que, não é que pra pensou nisso. compartilhar precisa do sinal do celular, de qualquer forma, né? Mas enfim. Ah, pensei que só o, Não, ele só não o manda. GPS já mandava. Não. Ele precisava ter um 3G aqui imputado, um 4G pra conseguir Ah, mandar. porque é o GPS, né? Não, pensei, se ele recebe, não dá pra mandar. Não. Precisa ter conexão de internet, né? Não, mas pra mim é zero perrengue, assim, pra mim foi muito útil, porque eu juntei todas as coisas que eu mais gosto, assim, correr, natureza, viajar, então, A bola levantada. E... Rafa Teles? Rafa Teles, Como é que você perde uma todas chance as dessa? coisas que eu mais gosto, meu namorado, a trilha, a corrida, viajar, Não, mas natureza. Foi bem da hora o processo, assim, bem da hora. Tipo, no começo fiquei meio receoso, assim, caramba, velho, tipo... 30K, montanha. 30K a montanha e os treinos prolongados e tal, mas... Quando você vai fazendo, assim, conforme você vai treinando, você vai vendo que é possível. Eu acho que aquela primeira coisa, você se inscreveu na prova. Puta, legal, vou fazer 30K. Aí passa uma semana e você fala, O que eu vou fazer? vou fazer 30K. Fudeu. Ferrou. Só que aí você vai treinando, assim, pra mim ficou muito, muito claro isso. Meu primeiro treino na subida, eu fui muito mal na subida. O Rafa lembra, assim, que ele ia na frente, ele olhava, aí ele voltava, ele falava assim, tá difícil aí? Você tá... e isso foi um treino também, Você quer tá ligado? ajuda? Tipo, no fim das contas, chegou voando na prova, assim. Mas o começo foi um treino de paciência até pra mim, assim, porque eu tava inteiraço, eu tava com mais volume já nas pernas de um mês passado. O Rafa já é mais rápido que eu também. Aí eu subia, eu voltava. Tanto que esses primeiros treinos, o meu volume deu mais do que o dela pelo vai e volta e tal. Perdi o óculos no meio da trilha, aí voltei 1 quilômetro, não achei. Não achou? Não. Então, assim, eu fui sentindo que eu fui melhorando bastante na subida. E acho que não só por uma adaptação morfológica ali, mas De aprender a cabeça, subir. né? Você vai aprendendo um ritmo certo, qual que é o seu ritmo para subir. A mecânica da subida também. Então, acho que o corpo vai aprendendo, você vai se acostumando com aquele tipo de estímulo e eu fui melhorando treino pós-treino. E aí, na prova, eu já sabia muito mais o tipo de velocidade que eu tinha que impor em cada terreno, né? Em cada demanda. Isso é legal também. A prova não é em dupla, a prova é individual, mas vocês fizeram juntos. Tá, e agora vamos Vamos falar pra prova. especificamente da prova. A grande- E assim, antes de falar da prova, os trechos, o que circunda a prova, né? Tipo, sair de São Paulo, a preparação, aí tem... É congresso técnico? Enfim, tem a palestrinha. palestra para você entender. Conta aí. A gente já sabia que ia... Eles colocam como não obrigatório, mas bem importante para distâncias de 30 e 50K principalmente, participar desse congresso técnico. As distâncias de 8 e 12 tem muito menos itens obrigatórios para você levar na mochila. Tipo, você não pega a serra, de fato. Você chega no estradão e volta dos 8 e 12, assim. Então, você sai um pouco da cidade e já volta. Para 30 e 50, você fica bem longe da cidade mesmo. E aí, o que eles falam muito lá é que ali
tem muita variação de clima, né? Então, o clima muda muito rápido. Por isso que ficam até staff já na montanha, passando feedback sempre, falando, ó, aqui tá chovendo, aqui caiu a temperatura bem, porque essa mudança climática é rápida e a gente precisa saber, a gente tá lá embaixo, precisa saber para se preparar, o que vai de fato levar. Você vai levar a segunda pele, você vai levar a anorak, que é o casaco impermeável, você vai levar o fleece, que é um casaco mais quentinho. Então, tudo isso muda. E aí a gente já sabia dessa relevância de estar lá participando do congresso técnico. A gente foi na quinta-feira, tivemos o congressozinho lá à noite, sexta, então é o tempo de curtir a cidade, de conhecer um pouquinho, a cidade de Passa Quatro ali de Minas, pequenininha e tal, perto de Cruzeiro, cidade do Fábio. Encontrei com o Fábio hoje na clínica, inclusive, vocês fizeram passar do lado, mas você acredita que eu nunca fui? Ele falou, pô, tem que ir. Cidade palco do episódio mais sangrento da Revolução de 32. Aprendemos isso no passeio de trenzinho, Maria Fumaça, que a gente fez no domingo, depois da prova, que é metade do túnel que tem lá... Túnel da Serra da Mantiqueira. Túnel da Serra da Mantiqueira. Metade é Minas, metade é São Paulo. E aí aconteceu a guerra sanguinolenta entre Minas e São Paulo ali, em que Minas estava junto com Getúlio e São Paulo estava se rebelando contra o governo de Getúlio. Mas, enfim, a gente foi nesse congresso na sexta. E aí, isso que a Lívia falou, tipo... Ali ficou muito claro, assim, eu já tinha feito provinhas menores de montanha e tal, mas ali ficou claro o tanto de preparação dos caras envolvidos. Aí você entende o valor da inscrição, tipo, é 500 pau a inscrição dessa prova, que a gente acabou transferindo da outra, então não tomamos toda essa bordoada. Mas você entende, é um staff muito especializado, porque no alto do cume que a gente chegou, a 2.000 de altitude, de altimetria, tinha uma mina do staff que estava checando o pessoal que chegou até lá e que estava voltando. E ela acampou lá durante a noite para verificar, passar informação via rádio para o pessoal lá de baixo. E isso ao longo de vários trechos da prova tem esse staff muito especializado, que é a galera montanhista, assim, sabe? E para os 50 também, né? E até para entender, de fato, a importância dos itens obrigatórios que eles colocam, né? Porque antes de fazer a prova, tem itens que são dispensáveis. Então, precisa ter a mochila, a hidratação, precisa ter o kit primeiros socorros, o casaco, etc. Manta térmica, lanterna, né, o headlamp. E aí a gente falou, pô, mas por que a gente precisa de manta térmica e headlamp, sendo que a nossa prova é de dia e provavelmente vai durar umas 5, 6 horas? Aí é o que os caras comentaram. Teve um ano, acho que 2019, que parece que uma das atletas se perdeu, foi achada 30 horas depois. Na prova de 50. Então, nesses casos, e essas situações, assim, machucou, ficou ali... Cara, como que de fato alguém vai saber... E eles não fazem um resgate de noite dessa prova, pelo que foi informado. Tem que esperar passar, ficar esperando. E assim, como que a organização da prova vai saber que alguém se perdeu? É alguém passar ali... E ver se não. Ver, e aí depois terminar a prova e avisar a organização. Porque dependendo de onde você estiver, ninguém vai saber que você se machucou, né? E assim, a gente foi atrás de todos os materiais durante esses últimos meses, pegou muita coisa emprestada, compramos algumas, mas pegamos muita coisa emprestada porque, cara, fica pesado. Então, agradecendo novamente aqui o pessoal que emprestou as coisas e tal. São coisas que tem que ir comprando aos poucos, tem que comprar aos poucos, deixar para uma vez só numa paulada fica foda. E aí a gente... Na teoria, a gente teria que apresentar esses materiais na retirada de kit na sexta para conseguir retirar a camiseta, número de peito e tal. Aí, no fim, não estavam pedindo. E aí, no próprio congresso técnico, o pessoal falou... Não, a gente vai estar checando amanhã e tal, e não sei o quê. No fim, assim, não estavam. Mas muito também porque acho que o muito clima porque o melhorou tempo muito. melhorou muito, entendeu? Eles estavam bem só... preocupados. Acho que eles iam fazer uma checagem mais exigente de anorak, de segunda pele, etc. Mas acabou que não precisou. É isso. E aí, quer falar da prova já? Vamos Como falar é que foi? da prova, né? Bora. Então a gente largou 8h30 da manhã, o pessoal dos 50K largou meia-noite.
Então, o cronômetro da prova começa a contar a partir da largada deles. A nossa foi 8h30 da manhã. Já tava um solzinho, tava um O que pouquinho vocês frio. tomaram de café? A gente da tomou pousada. da pousada. Fruta, Fruta, pão. Eu tomei suco de laranja, você acabou não tomando. tomei café, Cafezinho. pão, queijo. Foi um café. Um café. Café bom. Café bom, E com tempo suficiente para voltar pro quarto, usar o banheiro. Isso é bem importante. Isso é bem importante. Mas um café bom, assim. Acho que até mais do que eu comeria se fosse correr no asfalto menos distâncias, realmente. E a gente já deixou tudo preparado também no dia anterior, as bisnaguinhas. A gente fez bisnaguinha com requeijão e peito de peru e queijo. A gente levou 3 cápsulas de sal cada um. No fim, eu vi que foi pouco. A gente conversou com a Nutri, ela falou, não, acho que foi pouco. Tinha que ter tomado uma a cada uma hora. Uma a cada uma hora, umas 5 cápsulas, assim. Mesmo com o sódio já do carbo em gel e do Gatorade. peito de peru e tal, não adianta, teria que ter tomado mais cápsula. E mais ou menos 1,5 litro de água cada um, mais uns 500 ml de Gatorade. E enchendo isotônico. lá. Como que era de posto de hidratação? Tem um posto de hidratação que é lá mais ou menos nos 11 e depois nos 19, que é o mesmo, né? Você bate no sim, 11 você bate e e depois volta. você volta. E depois que muda o caminho da volta. Então o caminho da volta é igual, da volta do pico, do quartzito, chama o Sim, pico que a gente a bateu. ida até o posto é uma, aí bate no pico, volta até o Volta posto, e depois aí do muda. posto que muda. Exato. Sim. Então o comecinho e o final são diferentes. Aí o início da prova, a gente dá para dividir ela em três trechos, né? Então, o primeiro trecho, né, os primeiros 10 quilômetros já subindo progressivamente, então o maior ganho de elevação é nesse primeiro bloco. Você não está constantemente subindo, você vai fazer um sobe e desce, às vezes um plano, mas a soma total é subida. Aí, nesse primeiro trecho, era mais estrada de terra mesmo. Então, dava para engatar bastante corrida, essa marcha mais rápida, assim, quando a inclinação era mais alta. Pegou um pouquinho de pasto, assim, com uma graminha meio alta. Cocô de cavalo. Cocô de cavalo. Teve algumas travessias de riozinho em pedra mais solta, assim. E foi isso, né? No Não começo. foi tão técnico assim, então a gente falou, pô... Esse trecho, Pulei. estamos falando de quanto de distância? Não sei 10. se eu viajei. Mais ou 10 menos km. 10, 10 km. 11 até o primeiro ponto de hidratação. E aí esse ponto de hidratação a gente não falou, mas azeitona, queijo, goiabada, guaraná. Porra, que da hora. Sopa. Tipo, tudo. Sopa, porque a galera dos 50 vai de madrugada. Né? Guaraná não, Guaranita. Guaranita. O Guaraná da Anitta. Da famosa empresa Cibal. O Patrocinadora do evento. Odilon, paciente nosso, corredor de montanha, provas de 100K, sério, umas loucuras assim. Ele leva torresmo chuchado no sal, é a alimentação dele durante a prova. Aí não precisa de cápsula de sal. Então, essa é a cápsula. Ele leva uma cachaçinha também? Acho que ele não bebe. Mas isso já teve que correr de javali em prova. Nossa. A gente passa por vaca, cavalo, bem perto, assim. Teve uma hora que eu até fiquei meio... Passou Passar por trás rápido dos aqui. cavalos meio deitados, assim. Esse povo da cidade. Não conhece nada, né? E aí, segundo trecho, aí já no- não. No Logo primeiro que- trecho, rapidinho, alguma coisa específica assim? Vamos pensar do nosso lado físico, pensando em mecânica, desafios do terreno. Assim, né? Terreno, pelo que vocês disseram, mais simples. Sim, de maneira sim. geral, poucas mudanças. Talvez ali no pasto, uma No rodagem pasto, um pouquinho Um pouquinho com a mais, perna... com a perna mais alta. Alguns trechos de trilha que eu lembro bem, também perto do pasto, Valinha, assim. tipo né? vala, valinha. Aí você Aí pisa de era um uma lado, pisada pisa do meio outro. cruzada, assim, meio ou assim. externa ou cruzando, né? Pra tentar encaixar o pé dentro dela. né? Dentro da vala. Eu até com, acho que foi 6 ou 7K, bem no começo da prova. Eu não lembro como era o terreno. Acho que era um terreno bem simples, foi desatenção total. Eu dei uma viradinha no pé assim que me assustou. O tornozelo direito, que eu já torci diversas vezes quando jogava basquete. Cara, deu uma dor ali que eu falei, Lívia,
Vou ter que parar. Calma aí, segura um Ele pouco. gritou umas 2 vezes assim, Deixa já parou. eu avaliar. Falei, Aí eu aproveitei a parada pra fazer um primeiro xixi na prova. que durou mais ou menos uns 5 minutos. Eu errei. Não tomem suco de laranja. Errei nessa parte. Já diria a Ana que cítrico é um irritativo pra bexiga, então vai dar vendo? vontade, tá vendo? Exato. E aí, puta, voltei a correr e falei, não, tá bem, vambora. Foi a viradinha e que aquela percepção de que, cara, trocar passo rápido é importantíssimo. Porque, ok, virei, mas não virei com carga, com força. Porque logo veio outro apoio, né? Lívia, eu não vou deixar passar essa. O Rafa é o bundão da relação, é o cara que fica cauteloso assim, tipo, ai, acho que virei, acho que vou ter... Ou não. Fala, entrega pra gente. O Rafa, ele é é cauteloso. ele é bem cauteloso. Mas ele é mais cauteloso assim, com altura, assim. Então, se eu for pra um ponto, assim, parece que eu vou cair, ele já fica meio assustado. Mas Não, ele é volta. cauteloso com você. Eu tô dizendo no geral, assim, das coisas. Com ele mesmo? Sim. Eu acho que os dois são meio parecidos, né? Às vezes eu sinto, eu falo, ele sente, ele fala. Se eu for contar a história Do quê? da pedra do baú lá, não foi na preparação para essa prova. No passado a gente foi para Campos, tal, aí fizemos um passeio para Bento Sapucaí, subi na pedra do baú. Não subimos a pedra do baú, fizemos a trilha até a pedra. Aí tem a via ferrata, que é obrigatório usar equipamento de proteção, levar guia e tal. Aí a gente bateu no começo da pedra ali, tinha um aviso gigante. Aí eu falei, a gente não sabia como era, né? Tá escrito, não pode. Ele falou, não, vamos subir. Eu falei, o quê? Você tá brincando com isso? Então, só que acho que você foi Na verdade, eu não tinha visto o aviso antes. A gente chegou, era, sei lá, 2 horas de trilha, sei lá quanto tempo de trilha. Eu falei, bom, tô esperando uma vista super bonita. A gente chega acaba a trilha, é uma pedra. Um paredão. Aí eu falei, é isso? Ele falou. Agora a gente Aí eu sobe. olhei e tinha uma escadinha na trilha, na pedra. Eu falei, tem que subir, vamos subir. Vamos subir essa pedra. Aí o Rafa olhou e falou assim, não é possível que tem que subir essa pedra. A gente olhou, tinha essa placa. Mas por mim, eu teria subido. Não, aí você provou que, assim, não é que eu sou o cauteloso. Ela que é ela é irresponsável. a irresponsável. É igual em mar. A gente tava em São Vicente, ela nadando perto da Ilha Porchá, um puta mar movimentado. Não, vamos dar a volta na Ilha Porchá e sair na Praia dos Milionários ali, que é uma baía, né? Eu falei, você tá doido, você não sabe nem quanto tem. Eu não vou. Aí ela tá vindo pra mim e falei, volta. No fim das contas, eu escuto ele e tá tudo certo. Ufa. Estamos vivos E ainda. assim estamos vivos. Mas voltando pra Serra Fina agora. Segundo trecho. Daí logo que a gente passa, então, o primeiro ponto de hidratação, acho que daí já começa a ficar um pouquinho mais técnico, porque daí entra mais em trilha, né? Trilha mais fechada, que é bem gostoso correr em trilha mais fechada, é bem legal. Cara, bem o nível de interessante. atenção é muito alto, assim, então aquele negócio de você entrar no flow, porque você tem que prestar muita atenção e quando você consegue desenvolver uma boa corrida, é muito gostoso, assim, você de fato se conecta ali com a natureza, com a prova, é muito gostoso. E aí esse foi o segundo trecho, que daí já foi em direção... E alguns momentos da trilha fechada, assim, que eu me recordo, tinha hora que você tava atrás, eu tava subindo e fechado. De vez em quando abria um matinho que eu olhava assim, eu falava, Lívia, olha isso daqui. É que você tava muito já, tipo, não sei se você chegou a olhar, mas eu olhava assim, o matinho aberto, cara, já tava muito... Eu falei, mano, é muito impressionante isso aqui, velho. Onde a gente tá ligado? Tipo... E ao mesmo tempo bonito. É muito louco, porque você se sente... Como é fechado e tem muito mato, né, é uma trilha bem demarcada, tem muita terra firme do lado, só que você olha assim, você tá muito alto. É uma noção, é uma coisa muito... quase que paradoxal. Você tá... É meio distorcido. Você tá sendo abraçado pela selva ali no meio, só que você tá, cara, muito tá no alto. Céu, no céu. É muito maluco, assim, é muito maluco. Mas é isso, assim, eu acho que em alguns momentos que eu ia olhar, eu dava uma tropeçada, assim, então meio que olhar rápido e já voltar pro foco. Não dá pra você ficar viajando, assim, na paisagem, porque tem que estar focado. Aí isso já era em direção ao Quartzito, que é a montanha que a gente sobe, que é o trecho mais alto da prova depois para voltar.
Aí essa parte é muito, muito técnica. Foi até o trecho que a gente demorou 40 minutos o quilômetro, porque... Caralho. Porque, cara, é praticamente escalada ali, assim. Escalaminhada. Porque o quartzito é quartzo, né, ali. Então, é muito arenoso, muita pedra solta, muito difícil a passagem. Então, em vários momentos, você vai em 4 apoios. Tanto que um dos itens que eles pedem é luva. Daí, você usa a luva para, enfim, pegar nas pedras e tal. E aí, isso que a gente até ficou debatendo. Pô, como que os caras sobem numa velocidade alta ali? É muito difícil. E aí, ali tá ventando muito, então já é mais aberto, então já vem bastante vento, você já consegue perceber o clima da montanha diferente de lá de baixo, bastante vento. O pessoal dos 50 comentou que tinha vento de sei lá quantos quilômetros por hora, assim, eles mas pegaram de madrugada. menos 5 graus de madrugada, eles pegaram. E eles batem, o ponto mais alto da nossa prova, os 50 batem, tá escuraço ainda, e eles sobem mais 1.000 metros. Que é até a Pedra da Mina, que acho que é o ponto, não sei se é o ponto mais alto dali da Serra Fina, talvez. Então, aí eles, quando tá na Pedra da Mina, depende do tempo que eles fazem, né? O pessoal que tava na pousada, um deles fez em 12 horas. Quando ele chegou na Pedra da Mina, aí tava já claro. Mas acho que o cara que ganhou a prova de 50 fez em 8 horas e 10 minutos, tipo, surreal. É capaz dele ter batido a Pedra da Mina ainda meio escuro até, o que é impressionante. 8 horas ia lá de volta. Concluiu a prova em 8 horas. 8 horas e 10 minutos. Porque vocês estavam largando nesse horário, né? Depois ainda, né? 8h30 Ele chegou antes da nossa largada, porque ele largou meia-noite da sexta. 8h30. É impressionante, é impressionante. Ele chegou pra ver sua largada, bater palma ali. Vai lá, Lívia, vai lá, Pensa Rafa. que ele fez tudo isso em velocidade no escuro. No escuro. No escuro, é impressionante. E assim, e num clima muito hostil, né? Porque é muito frio, é úmido, tava garoando à noite também, então é muito difícil. Enfim, daí aí a gente sobe. Teve uma hora que eu tava subindo e eu tava um pouco mais rápida que o cara que tava na minha frente. E ele me deu passagem. Só que era subida assim, aí eu agradeci os treinos de escada que eu fiz, porque eram subidas bem... a pisada era bem larga, né? Aí, subindo. Aí eu falei, bom, agora o cara me deu passagem, eu não posso atrasar a fila, né? E o Rafa tava atrás, a gente já tinha encontrado, acho que seu amigo também, a gente encontrou um amigo do Rafa, físio também. Olha a chance, velho, de encontrar do nada. Luiz Augusto, não sei se vocês conhecem, fez 7, uma turma depois da minha. Tava ali sentado De repente descansando encontra o uma hora cara na no pedra. quilômetro 18 da prova. Mas ele tava fazendo a prova. Tá. Aí eu subindo, aí eu falei, bom, agora eu não posso decepcionar. E comecei, sobe. Só que é um sobe que não acaba o sobe. E às vezes as pessoas vão descendo, pessoas que já foram e estão Aí você voltando. dá aquela perguntada. Aí eles falam, tá chegando. Aí você fala, beleza, tá chegando. Só que depois de 15 pessoas falando que tá chegando, você fala, acho que não tá chegando, né? Quando que vai chegar de fato? A perna começa a queimar, assim, é aquela dor. Você fala, cara, não vai, dá pra continuar. E sobe. Já dá aquele passa aqui, vai, passa aqui. E aí eu olhava pra trás, o pessoal subindo junto, enfim. Daí a gente sobe, chega lá em cima, de fato. É uma puta vista, você tá acima das nuvens. Aí o pessoal já dá um relax, tira foto e tal. A gente perdeu uns 5 minutos lá em cima, assim, porque... Ganhamos. Total, ganhamos. Tava zero preocupado em ir rápido. Que diferença vai fazer 5 minutos no fim de 5 horas? 5 horas né? e 40 ou 45, Então a gente aproveitou, tirou foto, comeu um negócio, tomou gel e tal. É muito legal. Acho que nessa parte da prova, você não tá tão cansado, né? Assim, teve uma baita subida, mas você fala, pô, agora é só descer. Mas ao mesmo tempo é muito louco, porque é uma sensação de você tá no meio da prova, ou, né, tava com quanto ali? Tava 16, 17. É uma sensação de que, tipo, acabou, assim, o êxtase acabou. Depois que você curtiu, definiu que vai descer, o êxtase acabou. Aí... A dopamina chegou no alto ali, dali é só... Agora tem que voltar, né? Não tem, aí, a partir dali, eu acho que não teve muita curtição, assim, não. Eu tava bem animada eu tava até. também, mas é muito diferente a sensação. Eu tava um pouco nessa expectativa, tipo, putz, eu ainda tenho energia, agora é só descer, a gente vai desenrolar bastante corrida e tal.
Então eu tava animada. Tanto que na descida, eu até queria ir mais rápido. Esse primeiro trecho de descida, eu fui tentando ir mais rápido, eu dei umas belas escorregadas ali. Aí o Rafa falou, não tenta correr aqui, tá? Vai de boa. Aí você vai agachado, meio escorregando pela areia. Tem uma assim, brincadeira então... que é cair de fato, é cair de bunda. Se não bater a bunda, não caiu. Essa é a nossa definição de cair. Então você pode cair de lado, assim. Aí você... Não, eu não caí. Não foi Ipom. E caiu de verdade umas 2 vezes ali. Tô com as marcas aqui, arranhões na perna, então Mas tem que ir de meião, é bom. Só retomando um pouco da que eu tinha falado já atrás da descida, quando a gente viu os caras descendo, eu tinha falado que os caras posicionam muito bem o pé e tal, mas é uma coisa... isso, a gente tava ali no início da descida do quartzito, mas esses caras experientes, eles descem, é uma coisa quase que caótica também. Ao mesmo tempo que eles colocam o pé nos lugares certos, dá umas escorregadas, mas tá em outro pé, apoia, já levanta. Isso num ambiente que não tem mato e tal. Geralmente, em ambiente que tem mato, os caras, se precisam passar alguém, tem um single track, os caras saem, já vai, parece uns Tarzan, assim, segura no galho, vai e sobe. É um negócio muito louco, muito louco. É muita experiência. É uns riscos que não entram na conta de quem nunca parou pra pensar assim, mas numa dessa mete a mão em caixa de marimbondo, aranha, picada, tinha nos itens obrigatórios tinha algum anti-histamínico, alguma coisa assim. Não tinha. Nessa, pro cara meter a mão na aranha, a aranha tem que ser ninja também, porque o cara tá na velocidade da luz. Mano. Pode acontecer, cara. Tipo, é mais fácil o cara que é lento, que tá indo na manha, apoia ali, sabe? Pode ser. Aranha ninja. Não, aranha é Não, ninja. qualquer coisa, cara, espinho. A primeira vez que eu fiquei com a Jo foi na Pedra Grande. Eu voava de asa delta, meti o caô, falei, vamos voar comigo. E nem dava pra voar comigo, falei, vamos lá ver. Eu sabia que não ia dar voo no dia, mas falei, vamos, tipo, não vai ter volta. Aí a gente tava lá no alto, chegando no alto da serra, cara, veio umas 7 véias assim, mas era tanta abelha na cara delas. Ai. Parecia, a marca de picada já parecia aqueles adolescentes que tem muita espinha, assim. Meu Deus. E as velhas, socorro, socorro. Fui abrindo a janela do carro, na hora que eu vi as abelhas, fechei. Aí eu, cara... Como que ajuda? Como é que ajuda? Peguei o celular sem sinal. Eu, puta que pariu. E naquela expectativa de, pô, vou beijar a Jo lá em cima, né? Não tinha rolado nada ainda. E, cara, tava faltando 5 minutos pra chegar no alto da serra. Falei, puta, velho, desgraçado. Sobe aí. Tinha caminhonete, né? Falei, sobe aí na caçamba. As velhas se jogaram na caçamba de um jeito, cara. Tipo, salto em altura, assim. Se atirava de costas. Plau, plau. Quebrou tudo minha capa da caçamba. Nossa. Aí levei elas pro hospital lá embaixo. E assim você conquistou a Jo. Foi. Tá vendo? Não, e chegou lá Nossa, a olha neta, como ele sei lá, alguém falou, obrigado, vocês salvou minha avó, não sei o quê. Vocês são namorados? Eu, filho da puta. Não, né? Vocês atrapalharam tudo. Mas, enfim. Tem essas esse coisas. risco. Acontece, Voltando tinha tipo cactos, assim, umas plantinhas com espinho, assim, que eu pus a mão, cortei a mão em alguns momentos, aí eu pus a luva, Em daí alguns ajuda, momentos eu a lembro luva de, ajuda. Alguns momentos eu lembro de ter ido na frente, eu, tipo, e isso é louco da montanha também, todo mundo se avisa e todo mundo se ajuda. Então, puta, vi uma planta que a gente não tava com meião longo, era meia, no meio da canela. Não achei que precisava, de fato, assim, eu achei que foi suficiente. Em alguns trechos, raspava um pouco mais, mas ok. E essa plantinha era baixa, mas planta com espinho. Eu olhava, avisava a turma de trás que estava vindo. Ou uma hora que a gente estava perto do pasto. Puta, arame solto. Bastante arame. Pega arame solto, joga pro lado pra galera que tá passando. Então, assim, tem isso A galera tem bastante né? senso de comunidade ali na prova. Bom, e aí depois começa o segundo e o terceiro trecho da prova, que aí é descida... Aí, às vezes, descidas muito íngremes, que não dá para desenvolver, mas depois que a gente já saiu dessa parte cume da montanha ali, já volta um pouco para trilha, um pouco para o estradão, e daí dá para desenvolver legal, assim. E repete, não é o trecho inicial, mas repete um pouco as características daquele trecho 1, né? Até a divisão.
Acho que até o 26º quilômetro, 7º, é o mesmo trajeto. Depois muda. Aí, enfim, descendo bem, aí é legal também de ver a característica de cada um, porque das pessoas da prova, né? Numa prova de rua, geralmente, se a pessoa não quebra nada, né? Você vai, se alguém te passa, você não vai encontrar a pessoa lá na frente. Né? Ou você vai passar alguém, você não vai encontrar. A pessoa está mais rápida. No trail, não. Cada um é melhor em alguma característica. Então, tem gente que é muito bom na subida, então os caras passam a gente na subida. A gente é melhor na descida, a gente cruzava com os caras na descida. Ou no plano, então a gente ficava indo e voltando com as mesmas pessoas. No geral, a gente ia bem plano, passava uma galera no plano, acho que características da rua, e descidas não tão íngremes. Descida íngreme a gente apanhava de alguns que eram muito bons, que conseguiam descer, pareciam uns trator desenfreado, assim, um negócio meio... muito doido. Né? Bem doido. E então é isso, você vai e volta, tem uma indefinição maior, assim, né, no trail. A descida, pra mim, o que eu sofri foi... E nos treinos eu já tinha notado isso, eu vou tentar resolver para próximos, vamos ver se vai funcionar, mas bolha na frente do pé, no dedão, nos dois dedões. O pezinho tá escorregando, o pé escorregando para frente. É aquela sua entrada em antepé supinado. O duro que não. Não cara. Eu tava muito concentrado para bater rolando e ainda assim o pé escorregava. O pé escorrega. Escorrega muito. Tem um freio, né, ali. Tem um pouco, dependendo do quanto você tá descendo, quão íngreme é. E aí as dicas que eu recebi foram, enfim, o tênis tá sobrando um pouco, talvez deveria sobrar mais. E outra coisa é a amarração. Eu tava amarrando forte em cima, talvez amarrar mais forte desde baixo para ele segurar mais. E meia antiaderente embaixo? Eu não cheguei a testar. Eu imagino que o pé ia escorregar com a meia por cima. Estica a meia, né? Ia esticar a meia ali, ia furar a meia, sei lá. E... A gente colocou aquele adesivo para bolha, hidrocoloide. A gente colocou dedinho, colocou 2 cada um já. Pra mim, protegeu bem, eu não tive esse problema. O Rafa, desde os treinos, teve. Então, isso atrasou ele um pouco nas descidas. Porque ou ele freava, e aí sentia o pé, ou ele soltava tudo, só que daí a perna também... Só que aí é foda, aguenta, soltar tudo, cara, depois de ter subido muito, era muito difícil. Tipo, a perna, parecia que você estava andando com perna de pau, a perna não quer fazer mais excêntrico nenhum. Então só era travada seca. Travada seca, e aí era um manejo de risco, assim, tipo, aqui eu acho que eu vou segurar, aqui eu vou conseguir soltar. Era um manejo de risco mesmo para não... Isso é uma coisa bem específica, assim, que essa variação, pro tipo de contração muscular, é uma troca muito rápida. Então, tem uma hora que você está subindo sem parar, né? Aquela força... Concêntrico. A dominância é muito grande, né? E aí, pulmão, do nada... Né? Ventilando pra caramba. E aí, do nada, você vai ter que encarar uma decidona. Você fala, bom, agora eu vou recuperar a velocidade. Banguela. Só que aí a perna tá rígida. A perna não sabe fazer excêntrico ali. ali. Aí o fôlego fica suave, mas a perna... E até você engatar, quando você entra já no ritmo ali, você acostumou com aquela demanda, aí já muda. Aí você vai para um pasto que é fofo, você tá pisando no fofo. Então já é totalmente diferente. Então essas coisas específicas é legal de treinar. E você só vai treinar na trilha. Se você treinar no... Eu sofri com bolha, Lívia sofreu depois do ponto de hidratação lá nos 19, com 20k, cãibra no quadríceps. Bem perto do joelho, assim, vasto medial. Teve que dar uma sentada, esperar passar, voltar devagar e... Aí tomei cápsula, na hora tomei água e aí massageando ali. E o feedback que a gente recebeu hoje, talvez tenha corroborado para cãibra. O que aconteceu, na verdade, né? Eu fui tomando água... E isso é falta de experiência mesmo, porque a mochila tem um peso. A minha mochila começou bem pesada. Eu até comentei com o Rafa, minha mochila está muito pesada. Então, eu fui tomando água. E à medida que eu fui sentindo que a mochila foi esvaziando, eu falei, deve estar acabando a minha água. Deve estar no ralo aqui, eu vou segurar a água, vou poupar. Então, eu comecei a tomar bem menos água para segurar até o final da prova. Comecei a ter a cãibra e tal, no ponto de hidratação... Ficou meio que na pressa, vamos terminar logo, então não parou nem pra ver quanto tinha de água, falou, vambora. Porque é muito... É difícil de tirar, assim, né?
tem que abrir, tem que isso, tirar. É meio chato de fazer. A sua que você tava era mais chata. Então, dica, pegue uma que seja fácil, que uma não precise. mochila fácil. Essa, de fato, o bocal dela ficava pra baixo. Então, você tinha que tirar toda ela. Tem a algumas minha, que é só abrir o zíper. A minha era um negocinho por cima. Então, daria nem pra tirar a mochila. Alguém ali só pedir, puta, coloca aí. Né? E aí, depois que acabou a prova, a gente foi pra pousada tirar as coisas da mochila. Tinha sobrado, acho que... Bastante. metade um terço, pelo menos. De tudo do que você saiu. Caramba. Ou seja, foi pouco. Você bebeu pouquíssimo. Quase Teve nada de Gatorade, água. tomou um Gatorade inteiro, o mas... Gatorade eu tomei, acho que 1 litro de Gatorade. Isso foi... E o Rafa parou pra fazer um xizinho, você parou também? Parei na primeira descida. Na hora que a gente bateu o pico, começou a descer, eu parei. Eu tava com vontade desde o começo já, mas eu consegui segurar. Errado. Errado. Mas era aquela vontade que, putz, eu sabia que se eu fosse parar, até agachar, concentrar, né? Deixar o assoalho relaxar. Deixa estourar a vontade que vai ser fácil. Eu falei, cara, vou dar uma seguradinha. Era aquela vontade muito pequena. Bom, dá pra subir uma montanha, depois eu faço. E aí eu fiz na sequência, até foi legal que um cara tava descendo atrás da gente, aí ele viu que eu agachei pra fazer xixi, ele falou, não, eu vou esperar. Não, pode passar, tá? Ele falou, não, vou esperar, esperou fazer e tal, e aí a gente continuou. Então a galera tem, assim, maior respeito e tal. Foi isso, né? Parei. Isso. Aí a gente, enfim, teve câimbra, parou... Começamos uns trechos aí diferentes. Tipo, cara, com 28, 29, não, agora é só chegar na cidade. É que a gente já tinha sido informado, prova de trilha, 30K, os caras já tinham informado no dia anterior. Não, vai dar 32. Um pouquinho mais. Mas ainda assim, 29 para 32 é só chegar na cidade, reto, vambora. Começou, acho que 28, mais ou menos, 29. Aí você entra num começou pasto. uma puta subida em pasto, falando, não é possível. E umas descidas... Erramos o caminho. Cara, a gente sabia que tava certo porque tinha mais gente, assim, nesse trecho, tinha as fitinhas lá de sinalização, mas você fala assim, 29 quilômetros, 30 quilômetros. Eu lembro bem isso, assim, eu olhei no relógio, batia 30 quilômetros, que era o que a gente tinha expectativa para a prova, tava no meio de um pasto, que parecia meio de um nada. E você não tinha visibilidade da onde você ia, da cidade e tal, então eu pensei, cara, você já tá super cansado. Então tem horas que dá uns surtos, assim, né? Sobe um pico de raiva, assim. Esse surtos, inclusive, melhorou. Que nos primeiros treinos de subida, aparecia começava a subir, eu ia um pouquinho na frente, eu já olhava, ela tava com cara de puta, assim, ó. Caramba, quem inventou essa merda? Não aguento mais subir. Esse Rafael que pensou em fazer essa prova, maldito. Tipo isso. Na prova ali no final, até dei uma gritada, assim, porque foi uma hora que dava já, sei lá, 31 quilômetros. Era uma descida muito ruim, não dava para desenvolver corrida, porque era muito esburacado, era grama com buraco, com já pedra. Sem quadríceps. E eu já sem cãibra. quadríceps. Aí eu começava a tentar desenvolver. Eu queria correr, não é que eu tava sem energia, eu queria correr para chegar logo. E tinha um obstáculo me impedindo. Aí eu até dei um berro assim pro Rafa. Falei, não aguento mais. Enfim, aí foi entrar na cidade, aí... Aí entrou na cidade, foi mais 1K na cidade, mais ou menos, né? Aí é paralelepípedo, a saída e a entrada. Gostosinho de correr? Cara, essa ali, hora velho, você tá assim, agachado, você só quer chegar, a gravidade tá mais forte, você só quer chegar na linha de chegada. Eu acho que a diferença, não sei, eu desde os treinos assim, eu tava muito executivo, assim, sabe? Tipo... Mano, a proposta é 3 horas, vamos fazer 3 horas. A proposta é 3 horas. Tanto é que teve um treino que foi de Mogi, no Pico do Urubu. A gente tava com, acho que 2 horas e meia, sei lá, ou 3 horas, 2 horas e meia. Aí acho que a proposta era a gente fazer 3 horas e meia. Aí ele vai, não, vamos já voltar e não sei o que. Eu falei, não, a proposta não é 3 horas e meia. Então a gente vai subir mais uma vez o pico e depois vai descer para dar as 3 horas e meia. Então eu sempre fui muito executivo, assim. Então na prova, não sei, eu não tive essas surtadas, assim. Falei, mano, a proposta é terminar, não é? Então abaixar a cabeça e fazer, não tem... E acho que precisa um pouco disso, assim, tá ligado? Sei lá.
Pô, 1 quilômetro de paralelepípedo pra quem sofreu tanto é asfalto, é isso que eu quis dizer, né? Já tipo, puta, chegou. Gostosinho, bom, né? Gostosinho. É. Exato. Ah, e aí, acho que, cara, a chegada é aquela sensação de... Puta, você olha no relógio, 5 horas e 40 fazendo a prova, você chega... A vontade era de chorar, mas eu não tinha nem força pra chorar. Você eu tava acho, desidratada. Eu tava desidratada, não era força, faltou água ali. Mas você olha assim, aí eu olhava, eu pensava, cara, que loucura, não acredito que eu cheguei, sabe? Passei por isso. É muito cansaço, é muita... E uns negócios, isso eu achei muito doido nesse processo todo e no dia da prova também. Tipo, você vai, sei lá, os dias que a gente treinou de domingo, puta, almoçava, dava aquela dormida à tarde pesada. E à noite também, eu sonhava que eu tava em movimento na montanha ainda. Parecia que, tipo, a circuitaria facilitada, tá ligado? Tipo, Legal. muito doido. E depois da prova também. Essa sensação de estar indo, assim, Depois sabe? da prova também. Você fecha o olho, é uma sensação... Eu lembro que eu tinha uma clara sensação de... Sabe quando você vai em parque de diversão e que você vai num brinquedo e fica girando e você vai deitar à noite? O chamado pós-efeito. E você fica meio girando. Eu tava com uma sensação de que eu tava às vezes subindo, às vezes descendo. Tipo, o meu sistema vestibular, sei lá. É muito doido. A circuitaria facilitada. Parecia que a perna tava girando ainda. É muito engraçado. E eu acho que, falando em pós-prova já, né? Logo pós-prova, perto da nossa pousada, tinha um pequeno trecho ali, um caminho que dava numa cachoeira, que a gente já tinha ido no dia anterior. E aí a cachoeira era uma água ali que ficava em torno de 10, 12 graus. Aí o Rafa teve a brilhante ideia. Falou, vamos lá. Já que não tem Max Recovery aqui... Né? Foi nossa Max Recovery natural ali. E, cara, foi muito bom. Com certeza ajudou muito. E tinha o desafio no pós. de deixar o carro andar 450 metros numa trilhinha ainda, depois da prova, mergulhar, ficar 10 minutos e voltar ainda. Não, mas fez toda a diferença, toda a diferença. Eu tive muita dor muscular depois, não tive nada de lesão, tendão e tal. Bem muscular, o quadríceps em si, fibulares, panturrilha. E eu senti que na movimentação, porque assim, a gente acabou a prova, foi pra pousada, tomou banho, voltou pro centrinho pra jantar, né, almojanta que a gente não tinha comido, pelo centrinho ficou andando, porque tinha o pódio, tinha premiação ainda, então a gente ficou em pé um tempão, e eu sentia que andando tava melhor do que se eu ficasse sentada, parada por um tempo, porque aí de fato vinha aquela sensação da inflamação, né, de o calor, a dor. Aí quando você, né, do sentado pro levantado é difícil, assim, a perna tá bem pesada, mas no circular ali andando é bem melhor pra recuperação. Legal. Assim. Bom, vamos lá. Considerações finais em exatamente, deixa eu ver, 20 segundos. Não, aqui a gente segue com a outra câmera, mas 2 minutinhos aí de considerações finais de aprendizados, reflexões e insights aí para uma próxima, talvez, também. Agora é a parte bonita, vocês falam. Chegaram aqui falando em conexão com a montanha. Não, mas acho que de fato, assim, é um negócio meio surreal. Quando você para pra pensar que aonde você tava, tá ligado? Tipo, eu falei isso. Logo depois da prova, eu falei, mano, parece mentira, assim, o que a gente fez. É surreal, parece... Uma maratona ok para um iniciante é 4 horas. Vocês fizeram 50% a mais que isso. Pô, um quarto do dia se movendo. Quarto? Com intensidade, né? E eu falo de surreal pelo esforço e eu falo de surreal pra, tipo, onde a gente tava, né? Essa sensação realmente de estar aterrado, mas ao mesmo tempo, cara, tem céu do lado, assim. É muito louco, assim. Tem a visão da amplitude, assim, de você enxergar longe, de entender um pouco o tamanho desse planeta, né? E acho que a sensação de você correr no natural ali, né? Quando a gente corre no asfalto, putz, é aquilo. Foi tudo planejado, o asfalto foi uma coisa construída, a natureza é isso. E aí você pensa, mas meu pé tá virando. Mas meu corpo... tá correndo na grama. Cara, é isso. A gente nasceu nesse mundo, né? Enfim, acho que é a sensação de pertencimento mesmo ali da natureza. É muito bom. E acho que você falou do flow em algum momento. O flow do asfalto é um flow
Eu costumo falar muito isso, que é um flow medular. A medula começa a girar a perna e o cérebro vai para qualquer outro lugar. E na montanha não, você tem que estar integrado ali, né? Pertencimento ali. É um flow de foco e atenção no ambiente ali mesmo. Você não pode desligar ali, você tem que estar ligado o tempo inteiro. Ao mesmo tempo você entra num flow que o negócio vai acontecendo, né? Total. É uma ação antecipatória grande ali, né? Olhar lá na frente. Tanto que isso é interessante, assim. Não dá para você correr muito perto das pessoas, porque você perde o seu campo de visão, né? Várias vezes que o Rafa às vezes ficava próximo de mim, eu deixava ele se afastar para eu ter um cálculo ali, né? Mas reflexões finais, cara, é isso. Eu recomendo. Eu gostei muito, acho que eu com certeza vou fazer mais. Não, talvez uma ultra, né? Quem sabe? Louco! Um cinquentinha aí, Caraca, Rafa. velho, demorou muito pouco pra vir essa. Terminou a prova, nossa, não sei como a galera faz 50. Veio ao vivo? Não sei como a Esse foi galera o primeiro faz 50. momento dessa Dura que eu reflexão? acho que foi. É a hora da Lívia, vamos subir a pedra do baú. E o Rafa, não, fica Sem aqui. equipamento. Não, e isso é muito doido, assim, o corpo, outra coisa, assim, o corpo é extremamente adaptável, cara, tipo, os primeiros treinos, puta, dor muscular, recuperação difícil, e depois simplesmente vai, e eu acho que é uma coisa, assim, assim, não subestimar, sabe, não subestimar, nego que tá, prova de montanha tá ficando cada vez mais comum, a gente vê pacientes de cidade fazendo. E até com um pouco do intuito, tipo, vou me divertir na montanha. Isso é muito doido. A gente recebeu alguns feedbacks assim, tipo, puta, parabéns, tal. Depois que eu fizer uma maratona, algumas maratonas de asfalto, eu vou começar a fazer essas aí pra me divertir. Cara, assim, não dá pra ter só essa cabeça. Ele é muito legal, você se diverte mesmo, mas não dá pra ter só essa cabeça, porque a gente tem visto na clínica, não sei se vocês, mas o pessoal cada vez mais se inscrevendo pra montanha sem ter uma noção, tipo, do que vai encarar, sem fazer treino específico, a prova tá perto e o cara não treinou trilha, não dá, né? Muito bom, calma aí que pra mim ficou uma reflexão aqui, eu vou jogar e vou devolver pra eles, já que não tem mais câmera, a gente fala respondendo naquela ali. O Rafa falou de correr lá em cima, na Serra Fina, single track, bonitinho, tudo fechado, que tava no topo 2.000 metros? Chegamos a 2.000. 2.000 metros de altura e algo paradoxal. Algo paradoxal que era conectado ali com a terra, pisando em algo que era firme e ao mesmo tempo olhava ao redor, estava no céu. E aí a gente vê um casal que é assim, céu, vamos lá, vamos subir a pedra do baú. E outro, não, vamos... Calma. E a gente se equilibra e tudo fica lindo, fica bonito. E aí, como que vocês estão nessa conexão? Montanha, casal e afins aí que circundam, né? Tipo, yin e yang se somando. Eu tô foda. Essa foi profunda. Eu acho que faz sentido, assim. Eu já tinha reparado que a gente tem esses perfis. O Rafa é um cara mais da prática ali. Bom, tem que fazer... Qual é o seu signo? Eu sou câncer. Ixi. E o Rafa? Gêmeos. Eu não sei o que significa. Você aí de casa que sabe, fala aí. É por isso, Na verdade, então. câncer eu sei, é meu pai. É dramático. É dramático. Faz o drama. É verdade. Pode ser. E você é o quê? Gêmeos. Gêmeos é meu irmão do meio. Não, mas não tem nada a ver. Nada meu irmão, a ver. meu irmão é maluco. Você Tem que ver o ascendente. Você é pé no chão, é. Tem que ver o ascendente. É meu ascendente em Sagitário. Sagitário é mais... Sou eu. É? Como que é Sagitário, Cássio? De boa. De boa. Não tem tempo ruim. Dizem que é isso, aventureiro, é isso. né? Eu acho que essa parte mais aventureira... É um aventureiro Puxar. dramático ali. É. Aventureiro dramático. Vai, mas dá um grito no final, né? Mas até levantando, se perguntou tal, né, da nossa relação e os treinos. E é uma coisa que a gente trouxe no episódio com o Caio, né, Poletti, ele trouxe, né, que ele faz aqueles tours lá com a galera, expedições meio que para empresas, relacionamento, liderança. Tipo, nós enquanto casal, mano, não tem como não fortalecer a parada, tá ligado? Gestão de conflito também nessa situação que tá um emburrado, tá falando... Total, tipo, puta, vamos ter paciência aqui, não, segura aqui, vai ali. Não tem como. E acho que eu senti, a gente terminou a prova, falei, mano, depois dessa a gente é capaz de qualquer coisa, velho.
junto, tá Ah, ligado? total. Eu acho que dá um orgulho, assim, de si próprio e em conjunto, assim, né? Porque até na prova, assim, situações da prova, você tá nessa de descer pancada a todo momento, no quilômetro 26, 27, e eu lembro de pensar nisso. Eu falei, meu Deus, como é que meu corpo tá entregando bem uma demanda dessa? E aí o Rafa tava do lado, e aí o pensamento era sempre, a gente tá alinhado. Legal. Que agora, puxando a reflexão pro meu lado, eu e a Ju, a gente tem, assim, eu fui piloto de asa delta, pulei de paraquedas, tem um lado aventureiro, e a Jo, cara, do circo, ela já fez tecido no guindaste a 50 metros de altura, sei lá. Que loucura. E assim, então tem esse lado assim de, pô, eu olho um negócio que eu tenho orgulho dela, falo, caralho, olha as coisas que ela faz. Tem as coisas que eu faço, mas a gente não tem aquilo que a gente fez junto, que é assim, que é do caralho. Então é animal isso. É, bem legal. Recomendo. Vale a pena, cara. Bom, eu e a Jo, Vocês têm... Eu acho que são perfis muito diferentes. eu acho que a gente já falou disso várias vezes, né? Coisas que a gente aprende no esporte são transferíveis para a vida. Então, eu Sim. acredito 100% que a resiliência que a gente mostrou ter um com o outro aqui vai se mostrar na vida. Que bonitinho. E eu vou trabalhar para isso. Então. Esse é o príncipe. Tanto que a foto final da chegada a gente tinha que tá ter aqui, ó. acabado agora, Lívia. Desculpa. Desculpa. A foto a gente deixa pra depois, então. Não, brincadeira. Pode falar. Perdão. A foto final na chegada... Na verdade, quase todas as fotos, assim, quando a gente via um fotógrafo, o Rafa me puxava, assim, na mão, mostrar que a gente tá junto. A gente tem umas 3 fotos, assim, com a mãozinha. Verdade. Muito bom. Muito bom. Encerramos em alto nível. Puta história legal. Quem quiser correr os 30 quilômetros da Serra Fina, 50, 12, 8, fique à vontade. Ano que vem, com certeza vai ter de novo. E bora para a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Valeu.